Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. 2 de setembro, terça-feira, estamos começando mais um dia, nos colocando na presença do Senhor e pedindo sua santa presença, pedindo o Espírito Santo que encha nosso coração de paz, de amor, de alegria, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, que saibamos tomar as melhores decisões, que o Senhor cure as nossas dores, limpe as nossas feridas, restaure as nossas forças, que o Deus da vida visite os corações oprimidos, angustiados, tristes, abatidos. Que o Senhor dê sabedoria para aqueles irmãos que estão diante de situações desafiadoras. Que ele possa encontrar o caminho em Deus para vencer as suas maiores dores, os seus maiores desafios. E que ele não desanime, mesmo diante do cansaço, da luta, que ele possa permanecer firme, que ele possa permanecer fiel, porque ele saiba que ele não está sozinho. Deus está conosco, Deus está no meio de nós. E a sua presença se faz através do seu Espírito, através da Eucaristia e através também da sua palavra. Por isso que vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje começa Jesus a caminho, indo para Cafarnaum e ensinando no sábado, na sinagoga. Jesus entra na sinagoga para ensinar, para orar, e aqui já nos mostra que nós também devemos ter esse hábito, esse costume de estarmos pelo menos uma vez por semana na igreja, na casa do Senhor. Jesus fazia isso e nós cristãos devemos seguir os seus passos. Um outro detalhe que eu destaco é que as pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus, porque Jesus falava com autoridade.
Quando você fala com a verdade, as pessoas sentem. As pessoas sentem quando uma pessoa fala com o coração. E é isso que as pessoas sentiam na palavra de Jesus. Diferente dos fariseus, dos hipócritas, dos falsos profetas, daqueles que falam uma coisa, mas que vivem outra. Essas pessoas, elas não têm a autoridade na sua fala, na sua comunicação. Inclusive, no versículo 33, conta que na sinagoga havia um homem possuído por um demônio. E eu penso, por que esse homem estava na sinagoga? Por que esse homem estava tão confortável naquele ambiente? E quando Jesus chega, ele se incomoda, ele grita em alta voz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Jesus chega e eles perguntam: viestes para nos destruir? E os outros que frequentavam o templo, será que estavam acostumados com esse espírito impuro? Cadê aqueles outros, os outros religiosos que estavam comumente no templo? Por que ele não se incomodou? Por que ele não gritou? Por que ele se incomodou apenas com a presença de Jesus? E ainda, quando ele pergunta: vieste para nos destruir? Ele diz: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Ou seja, aquele demônio impuro reconhece Jesus como o Santo de Deus. Então, reconhecer que Jesus é Deus, até o demônio reconhece. O nosso papel de cristão não é apenas reconhecer, mas seguir. E mais difícil do que acreditar, ou dizer que crê, ou falar de, é muito melhor viver, cumprir de fato, obedecer os mandamentos do Senhor. Diante daquela declaração, daquele professar a fé, eles reconhecendo que Jesus és o Santo de Deus, Jesus ameaça dizendo: cala-te e sai dele. Jesus não quer diálogo com o que é impuro, com aquele demônio que está aprisionando uma alma, aprisionando um homem, aprisionando um ser humano. Jesus é aquele que vem para libertar. E ele diz: cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão e saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. Não pode fazer, porque Jesus está ali. E Jesus é aquele que nos protege. Jesus é aquele que cuida de nós. Jesus é aquele que apacenta, é o verdadeiro pastor, né? Que apacenta as ovelhas. Diante daquela libertação, daquele homem que outrora estava preso, mas que agora, ao ter esse encontro com Jesus, é liberto, as pessoas começam a falar: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. Ou seja, aquelas pessoas poderiam até falar com os espíritos impuros, mas não falavam com autoridade e nem poder. Falava e esses espíritos não lhes obedeciam. Jesus é quem tem palavra de salvação. Jesus é quem tem palavra de vida eterna. E que nós possamos crer nessa palavra. O versículo 37 encerra dizendo que a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para ajudar a continuar espalhando essa fama de Jesus.
compartilhando esse link, compartilhando esse vídeo, compartilhando essa mensagem. Muitas pessoas precisam ouvir a voz de Jesus, essa voz de quem tem autoridade, essa voz de quem tem poder, mas é essa mesma voz que acolhe, que abraça, que perdoa, que dá um novo sentido de vida, que dá uma nova perspectiva. Nós, cristãos, devemos ajudar a espalhar essa mensagem, porque hoje existem muitos homens e mulheres que estão presos, impuros, possuídos, estão doentes, estão enfermos, estão aprisionados e só, de fato, Jesus para conseguir nos libertar. Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe. Até amanhã.